Boa noite. Você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Está preso o homem que é suspeito de matar a ex-mulher e o filho dela com tiros a queima-roupa. A justiça reconhece que falhou ao proteger Tereza Cristina e o filho. Eles foram enterrados hoje aqui na capital. Também está preso o cuidador de idosos suspeito de maltratar internos de um asilo na Grande BH. PM de Minas fecha acordo inédito com a Federação dos Bancos para ter acesso às câmeras de segurança das agências. Prefeito de BH assina carta de Minas para apoiar o governo do estado na cobrança pelos repasses da Lei Candir. Esse é um dos assuntos do nosso comentarista Orion Teixeira. No futebol, o Cruzeiro é eliminado da Libertadores e o Atlético tem partida decisiva nesta noite pela Sul-Americana. O uso de patinetes continua sem regulamentação na capital. A prefeitura vetou lei aprovada pelos vereadores. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. Foi preso no início da tarde de hoje Paulo Henrique da Rocha. O homem é o principal suspeito da morte de Tereza Cristina Pérez e do filho dela, Gabriel Pérez, na última segunda-feira, quando os dois saíam de uma academia no bairro Ipiranga, na região nordeste da capital. Ele foi encontrado nas proximidades do Fórum Lafayette, aqui em BH, com uma arma que pode ter sido utilizada no crime. Ao chegar à delegacia, abordado pelos jornalistas, o suspeito não assumiu os crimes. Vai ser esclarecido. A prisão de Paulo Henrique Rocha foi decretada pela Justiça Mineira na manhã desta quarta-feira. E já no início da tarde, a Polícia Civil conseguiu localizá-lo e prendê-lo na região centro-sul de Belo Horizonte, próximo ao Fórum Lafayette. O suspeito estava neste carro preto que pertence a ele mesmo. Dentro do veículo, a polícia encontrou uma arma de uso restrito que pode ter sido usada na cena do crime. Ela vai passar por perícia. Ainda luvas cirúrgicas, a blusa com capuz preta, a mesma que aparece no vídeo em que o suspeito é flagrado atirando contra as vítimas. E uma bolsa com pertences, o que indica, segundo a polícia, que ele estava preparado para fugir. Tomamos conhecimento, através das nossas técnicas investigativas, que ele esteve na cidade de Pará de Minas, em vários bairros aqui de Belo Horizonte e em algumas cidades da região metropolitana. A polícia acredita que o crime foi premeditado. Não só pelo tempo que ele ficou ali esperando as vítimas, mas também pela mala que estava no carro, no veículo, quando ele foi preso logo depois, hoje à tarde, e também pela situação de nem ter trocado de roupa, porque a blusa que ele aparece cometendo crime foi encontrada também dentro do veículo. O suspeito responde a 5 inquéritos, um envolvendo Tereza Pérez e outros 4 referentes a outras 4 mulheres. Ele também responde por porte ilegal de arma e a 2 por ameaças, 2 contra ex-namoradas em 2007 e 2014. O advogado do suspeito, surpreendido com a prisão do próprio cliente, afirma que Paulo Henrique tem problemas psiquiátricos e que vai usar isso na defesa dele. Ele está transtornado, ele tem problema psiquiátrico, conforme a própria família anunciou, e ele quer falar, contar a verdade com mais tranquilidade. Os corpos de Tereza Cristina e do filho Gabriel foram enterrados no final da tarde de hoje no cemitério da Paz, aqui na capital. Familiares das vítimas lamentaram as mortes e lembraram do relacionamento conturbado entre a mulher e o suspeito do crime. A justiça admite que o Estado errou na proteção de Tereza Cristina e do filho. O velório da mãe e filho assassinados a queima-roupa foi na manhã de hoje no cemitério da Paz, região noroeste de Belo Horizonte. Paulo Henrique Rocha, ex-marido de Tereza Cristina Pérez, teria cumprido as ameaças contra a família. Ela sofreu uma agressão praticada pelo réu, pelo agressor, pelo seu marido na época, no hotel Natal. Ela veio, chegou em Belo Horizonte, fez a ocorrência, pedindo as medidas protetivas, foram concedidas imediatamente. Em março, ela procura a delegacia porque ele divulga fotos íntimas dela e faz um perfil falso. Foi concedida a medida judicial cabível na época, que era a busca e apreensão dos aparelhos eletrônicos, se foram encaminhados para o crime cibernético. 5 de maio ele vai na casa, na residência da vítima e pratica ameaças e xingamentos. Nós vivemos um terror psicológico com esse homem violento. A tristeza é porque eu vi minha mãe só sofrendo. Quem quer ver uma filha sendo ameaçada, destratada, mal cuidada, com a falta de amor, a possessão e
domínio, como se o cara estivesse adestrando um cavalo. O crime aconteceu na noite dessa segunda-feira, quando a mulher de 44 anos e seu filho, Gabriel Pérez, de 22, voltavam da academia. Pelo menos 5 tiros tiraram a vida dos dois. Pegou meu sobrinho pelas costas, sem direito de defesa, pegou minha irmã covardemente, arredou minha irmã com o pé no chão lá, minha irmã e meu sobrinho deitados no asfalto, igual uma barata morta no meio da rua. O relacionamento conturbado do casal durou uns 2 anos. As medidas protetivas solicitadas por Tereza após o término em janeiro indicavam o possível crime. Cachorro que ladra morde. Né? Não achem que as pessoas não têm capacidade disso não, porque a maldade está implantada e a falta de amor está gigantesca. De fato, denuncie. Mas não acha que não procure achar que um papel é o resguardo não, porque papel não é colete de bala. Poderia ter tido um pedido de prisão depois que ele pratica uma nova agressão, mas não foi feito. E o Judiciário, o Ministério Público, nem o Ministério Público, nem a Polícia Civil, o Estado não tem como estar com os olhos em todos os lugares. Com certeza precisa de mais empenho do Estado, do sistema de justiça como um todo para estar acompanhando essa mulher. Tereza Cristina é mais uma vítima que entra para estatísticas de assassinatos de mulheres no Brasil. O feminicídio é estabelecido pela legislação desde 2015. Um crime que muitas vezes é cometido pelo próprio companheiro ou ex-companheiro. Só em Minas Gerais, a Polícia Civil registrou 64 feminicídios de janeiro a junho deste ano. Esta delegada especializada em atendimento à mulher explica que as vítimas não devem deixar de denunciar qualquer tipo de agressão. A medida protetiva pode evitar o pior. É importante sempre que acontecer qualquer tipo de violência, né, de que seja uma violência física, uma violência psicológica, sexual, moral, pelo agressor em face daquela mulher, ela procurar a delegacia e noticiar os fatos. Foi preso na tarde de hoje o cuidador de idosos que estava sendo procurado por suspeita de maltratar e torturar internos de um asilo em Santa Luzia, na Grande BH. Na última quinta-feira, a proprietária do asilo e a filha foram presas. No local foram encontrados vários idosos vítimas de maus tratos com quadro de pneumonia e desnutrição. 4 pessoas trabalhavam no asilo, que tinha ainda 50 internos. De acordo com a polícia, pelo menos 3 pessoas podem ter morrido por causa dos maus tratos. O combate às explosões de caixas eletrônicos é o assunto agora, hein? Um convênio inédito foi assinado hoje entre a PM e a Federação Brasileira dos Bancos para que as forças policiais tenham acesso mais rápido às imagens das câmeras de segurança das agências bancárias em caso de roubos ou de suspeita de ação criminosa. Hoje, pode-se levar vários dias para que a polícia tenha acesso às gravações. A assinatura do convênio entre a Polícia Militar de Minas Gerais e a Federação Brasileira dos Bancos é pioneira no país. A praticidade do acesso às imagens externas de segurança em agências bancárias promete reforçar o combate aos crimes. São 1.960 agências. No mínimo 4.000 câmeras, porque tem agências que têm mais do que 2 câmeras instaladas na parte externa. A Polícia Militar, com esse tempo de cooperação técnica, ela vai ter acesso às imagens produzidas por essa tecnologia, de forma que a gente pode prevenir o crime e reprimir caso o crime aconteça logo após o incidente. Os PMs vão poder solicitar e receber praticamente em tempo real as gravações que precisam ser monitoradas. O coronel dá um exemplo de como vai funcionar. Se nós temos a suspeição, através de uma denúncia anônima ou através de alguma outra informação, que pode acontecer a explosão de caixa eletrônica em determinada cidade, nós vamos monitorar em tempo real aquela agência para verificar a movimentação e vai facilitar, inclusive, o rastreamento caso aconteça um incidente. 4 milhões de reais foi o investimento da parceria entre a PM de Minas Gerais e a FEBRABAN. A previsão é que o sistema passe a funcionar nos próximos 30 dias em todos os municípios do estado. Temos muito a aprender com os órgãos de segurança e temos talvez algumas poucas coisas que possamos implementar e ajudar a segurança pública. E acreditamos que somente mediante esse tipo de parceria, essas trocas de informações, é que será possível a redução mais drástica da criminalidade. O investimento de 4 milhões de reais, gente, foi feito pela FEBRABAN, viu?
A Polícia Civil vai passar a usar um novo equipamento para identificar as vítimas de Brumadinho. A tecnologia do Illumina é mais avançada e permite analisar com precisão os restos mortais que estão sendo encontrados em meio à lama da Vale. Segundo a equipe de perícia do Instituto de Criminalística da Polícia Civil, o sequenciador de DNA é mais rápido e mais eficiente que as ferramentas que vêm sendo utilizadas e pode acabar com a ansiedade das famílias que esperam por notícias dos familiares desaparecidos na tragédia. A gente repete a extração 1, 2, 3, 10, 15 vezes. Chega num ponto que a gente considera ela inviável de ser extraída pelos equipamentos disponíveis. Então o equipamento vem para poder aumentar a sensibilidade e para definir o destino de hoje 52 amostras de material que estão acondicionadas no IML e também no Instituto de Criminalística. O Illumina ele vai dizer se essas amostras são de não humanos ou, se são de humanos, se é de DNA de indivíduos já identificados ou de novos indivíduos. O Illumina foi comprado pela mineradora Vale e doado para a polícia. Outro equipamento começou a ser usado neste mês pela Polícia Científica Mineira e também acelera o processo de identificação dos corpos, o braço robótico. O robô, ele pega e separa as amostras simultaneamente, reduzindo o risco de contaminação entre as amostras, e após essa separação das amostras, aí sim que a amostra vai para o equipamento de extração do DNA. Então o robô faz separação de amostras de uma forma rápida e segura. Já o Illumina faz a extração do DNA das amostras. O rompimento da mina do Córrego do Feijão, em 25 de janeiro, já confirmou 248 mortes e ainda há 22 vítimas sendo procuradas pelas equipes do Corpo de Bombeiros. O Illumina só entrará em pleno uso daqui a algumas semanas, porque os peritos que atuam em Belo Horizonte ainda serão treinados. 52 amostras que aguardam identificação no IML da capital seguirão para o Rio Grande do Sul no próximo domingo, acompanhadas por um perito que já estará em treinamento. Um grande incêndio assustou motoristas que passavam pela Avenida Rajagabalha, na região centro-sul da capital, aqui bem do lado da Band, nesta quarta-feira. As chamas começaram na margem da pista que segue na direção do centro da capital. Em poucos minutos, o mato seco propagou o fogo para a encosta do morro. Os bombeiros afastaram a tela que cerca o terreno para combater o incêndio bem de perto. Foram necessários mais de 13 mil litros de água, inclusive usando o sistema de combate a incêndios do próprio Grupo Bandeirantes. E a Serra do Curral também registrou um incêndio na tarde de hoje. As chamas foram vistas de longe por uma moradora da capital que registrou as imagens e enviou para a gente. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu grande parte da vegetação da serra e pelo menos 2 viaturas atuam neste momento no combate às chamas. Mais uma fase da Operação Lava Jato foi realizada hoje na capital. Policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão contra empresas que supostamente teriam auxiliado o Grupo Odebrecht no pagamento de propina. Nós vamos conversar agora com a nossa repórter Luciana Viana, que tem mais informações. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Essa operação foi deflagrada em 15 cidades brasileiras para o cumprimento de 6 mandados de prisão e 33 de busca e apreensão. Aqui em Belo Horizonte, os mandados foram de busca e apreensão, viu, Inácia? Os oficiais cumpriram mandados em empresas que supostamente poderiam ter auxiliado o Grupo Odebrecht no pagamento de valores de propina, como se fossem doações de campanha eleitoral entre os anos de 2008 e 2014. Agora, a Justiça determinou o bloqueio de ativos financeiros dos investigados que podem responder, Inácia, por lavagem de dinheiro. Tá certo, Luciana. Continue acompanhando e nos traga atualizações. Bom, agora a gente vai para mais um assunto, porque chegou aquele momento de falarmos de política de um jeito simples e direto, para você acompanhar o que tem acontecido de mais importante aqui em nosso estado. Nosso comentarista Orion Teixeira já está conosco para as análises da semana. Boa noite, Orion. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Então vamos lá. Nosso primeiro assunto, gente, é o depoimento que o ex-governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT, prestou à Justiça Eleitoral ontem aqui em Belo Horizonte. Pimentel não quis falar com a imprensa após o depoimento, que durou cerca de meia hora. O processo corre em segredo de justiça. Essa ação penal é um desdobramento da Operação Acrônimo, que vem sendo realizada pela Polícia Federal há 5 anos. Fernando Pimentel é suspeito de omitir receita e despesas na prestação de contas da campanha dele ao governo de Minas, na prática de Caixa 2.
Os supostos crimes teriam sido cometidos entre 2012 e 2014, quando ele era ministro da Indústria e Comércio Exterior no governo Dilma Rousseff. Nessa terça-feira, o empresário Benedito Oliveira, conhecido como Bené, também prestou depoimento e ainda mais 2 pessoas. Orion, quais são os próximos passos desse processo que pode vir a condenar Fernando Pimentel com até 5 anos de prisão? Inácia, essa é a segunda de 3 ações contra o ex-governador. Perante a juíza Luzia Peixoto, Pimentel negou o envolvimento e disse que a responsabilidade não seria dele. Sobrou então para Bené, que era o operador financeiro da campanha. Em sua delação, Bené confessou ter recebido vantagem indevida de R$ 5.200.000 do empresário José Auriemo Neto, da JHSF Incorporações. Em troca, o empresário teve facilitada a autorização para a construção de aeroporto em São Paulo, no período, então, que Pimentel foi ministro. O empresário também fez delação. Além das delações, foram apresentadas provas de depósitos, notas fiscais, que comprovariam essas denúncias. A partir de agora, será dado um prazo aí para a apresentação de diligências, documentos, enfim. Depois disso, será dado outro prazo para alegações finais da acusação e da defesa. Somente a partir daí sairá uma sentença final. Em caso de condenação, as penas poderão ser aumentadas com base também nos outros 2 processos que ele responde. Tá certo. Você vai acompanhando e conta pra gente, Orion. Próximo assunto. A Prefeitura de Belo Horizonte se reuniu ontem com representantes do governo de Minas para negociar o pagamento dos repasses atrasados para a área da saúde no valor de R$ 96 milhões. O Estado ainda deve à BH outros repasses de impostos, como ICMS e IPVA, uma soma aí que já está perto de R$ 500 milhões. BH, gente, não aceitou aquele acordo proposto pelo governo de Minas para pagar as dívidas até 2018, que foram acumuladas e que foi aí assinado por 833 prefeituras. O prefeito Alexandre Calil, do PSD, disse que Belo Horizonte vai esperar que as prefeituras menores recebam seus pagamentos atrasados primeiro. Segundo Calil, mais da metade dos atendimentos que a rede municipal realiza são para pacientes que vêm de outras cidades. Nós entramos em contato com o governo de Minas, que disse que não vai se pronunciar sobre essa negociação. Orion, a pergunta é, o Estado de Minas Gerais tem condição de acertar pelo menos esses 96 milhões aí com a Prefeitura ou é uma pressão que pode não dar em nada? Inácia, tendo condições ou não, o Estado deve à Prefeitura e tem que pagar, além dos repasses, dos atrasos dos impostos constitucionais, ICMS, PVA, há também os atrasos, os repasses da saúde pública, o que no caso de Belo Horizonte agrava a situação, já que grande parte demanda vem do interior de Minas Gerais. Calil está preocupado com a situação porque, de acordo com recente pesquisa, a avaliação dele caiu alguns pontos por conta do baixo desempenho da saúde pública. 59% dos belo-horizontinos reprovam o desempenho da saúde em Belo Horizonte. Como o Calil é candidato à reeleição, muito provavelmente essa pressão e esses conflitos com o governador vão continuar. Tá certo. No dia 5 de agosto, um assunto aí de total interesse de Minas Gerais será discutido no STF. O Supremo Tribunal Federal, gente, vai realizar uma audiência pública com os estados e com a União para falar sobre os repasses atrasados da Lei Candir, que foi criada em 1996. Essa lei isenta as empresas exportadoras de pagar o ICMS. Um relatório da Advocacia Geral do Estado, apresentado neste mês, afirma que Minas Gerais tem direito a 135 bilhões de reais que foram retidos pela União. Nesta quarta-feira, inclusive, o prefeito da capital, Alexandre Calil, assinou a Carta de Minas, que é um documento aí da Assembleia de Minas para pressionar pelo pagamento dos repasses da Lei Candir. Orion, essa audiência lá dia 5 de agosto no STF, dela pode sair alguma decisão? Inácia, como é de conciliação, a audiência tem esse papel de buscar o entendimento para evitar um processo judicial no próprio Supremo Tribunal Federal. O que o STF quer? É ouvir um lado e outro para entender por que a Lei Candir se transformou nesse grande problema de estrago nas contas dos estados, especialmente de Minas Gerais. A partir daí vai apresentar uma proposta de entendimento, que pode ser aceita ou não. Mas a intenção, Inácia, é a conciliação. Mas como é aquele velho ditado, em casa que falta pão, todo mundo briga para ninguém ter razão. Verdade, temos que acompanhar de perto mais esse assunto. Até a semana que vem, Orion. Obrigada pelas informações. Obrigado. Bom, e você vai ver a seguir que o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, vetou a lei aprovada na Câmara Municipal que previa a regulamentação de patinetes elétricos. O Cruzeiro foi eliminado da Libertadores depois de ficar no 0-0 no tempo regulamentar e de perder 2 pênaltis contra o River Plate. O repórter Diogo Ramalho tem as informações.
Durante os 90 minutos, o Cruzeiro teve dificuldades, principalmente no primeiro tempo. Foi amassado pela equipe do River Plate, que fez uma pressão, uma marcação no campo de ataque, e o time do técnico Mano Menezes teve dificuldades para sair, para agredir o adversário. Uma grande chance apenas nos pés do Pedro Rocha. Ele finalizou e o bom goleiro Armani fez a defesa e contou também com a ajuda da trave para salvar o River Plate. Na segunda etapa, Mano Menezes fez algumas modificações na equipe e o time melhorou, principalmente com a entrada do meia Robinho, que trouxe mais qualidade na saída de bola, e o Cruzeiro pôde então atacar mais o adversário, mas não adiantou. O gol não saiu. Com o 0-0, a disputa foi para os pênaltis. E aí, o capitão Henrique e David, o atacante que entrou na segunda etapa, erraram. O River Plate foi perfeito, acertou 4 cobranças e venceu por 4-2. Agora, o Cruzeiro tem compromisso ainda pela Copa do Brasil contra o Internacional, mas antes disso, encara o arquirrival Atlético pelo Campeonato Brasileiro, a partida já neste domingo. Mano Menezes, em entrevista coletiva, falou sobre esta sequência difícil depois de um momento como este, a eliminação na Copa Libertadores. Não precisamos fazer nada para trabalhar a cabeça de jogador para o Clássico, nem para o jogo contra o Internacional. São jogos grandes, por si só eles te dão motivação e te dão uma possibilidade de recuperação, né? E nós vamos fazer isso. Agora vamos ver como vamos fazer no Clássico, porque na quarta-feira já temos um jogo decisivo aqui em casa que precisamos construir uma vitória, uma vantagem, né, mínima, como sabemos que é importante para um segundo jogo depois em Porto Alegre. Pois é, a missão do Cruzeiro ainda fica mais difícil quando a gente pensa no momento que vive o time. Nas últimas 16 partidas, a Raposa venceu apenas uma. Eu volto com você. Obrigada, Diogo, pelas informações. E o Atlético, gente, recebe logo mais às 9h30 da noite no Independência o Botafogo na partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Amanhã a gente traz o resultado e os melhores momentos da partida. Foi vetada pela Prefeitura de BH a proposta de regulamentação dos patinetes elétricos. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial. Segundo o prefeito Alexandre Calil, a responsabilidade de planejar, dirigir e controlar os serviços de transporte coletivo e individual de passageiros é do município, é da BH Trans. A empresa informou que realiza estudos para regulamentar o serviço, mas que não há prazo para a conclusão. A Câmara dos Vereadores tem 30 dias para analisar o veto. A polícia fechou uma fábrica de linhas chilenas em Três Corações, no sul de Minas. Um homem foi preso. Na operação realizada nesta terça-feira, a PM apreendeu máquinas e materiais. Desde 2002, gente, o uso e o comércio de linhas cortantes é proibido aqui em Minas. E depois do intervalo, você vai ver que aumentou o atendimento a pessoas com transtornos mentais e a pressão por resultados no dia a dia pode ser uma das causas desse problema. Um problema antigo ganhou uma solução inusitada na rodoviária de Varginha. Há uma semana, um campo eletromagnético criado por aparelhos eletrônicos está ajudando a espantar os pombos que disputam espaço com os moradores e com os turistas lá no terminal. De acordo com a prefeitura, o aparelho não causa dano às aves. A sujeira provocada pelos pássaros é uma reclamação comum entre os usuários do terminal. O número de pessoas com transtornos mentais que procuram ajuda mais que dobrou nos últimos 5 anos aqui em Belo Horizonte. Nos primeiros 6 meses de 2019, foram mais de 37 mil atendimentos. Na parede do Centro de Convivência Oeste, as frases criadas pelas mentes cheias de arte. Aqui, as pessoas com transtornos mentais participam de diferentes oficinas para reabilitação na sociedade. O Vanderlei mostra orgulhoso o mosaico que criou e conta o que mais gosta de fazer. Eu gosto de trabalhar um bocado, de fazer mosaico, pecinha para vender, vai ser bem din-din também. O Igor também conta o que adora praticar. Bordar, desenhar e soltar violão. Todas as regiões de Belo Horizonte contam com um centro de convivência e outros programas públicos para cuidar da saúde mental.
O atendimento inicia nas unidades básicas de saúde. Nós oferecemos desde uma escuta, né, a escuta de um sujeito que está em sofrimento na unidade básica de saúde, né, até aquele momento de crise, se há alguma crise, algum risco, né, risco de suicídio, risco de heteroagressividade, né, até esse momento global de uma reabilitação para a pessoa voltar à tentativa de retorno às atividades que ela tinha antes. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de BH, os atendimentos de pessoas com transtornos mentais mais que dobraram nos últimos 5 anos. Em 2014, foram cerca de 31 mil adultos acolhidos. Somente neste ano, até o mês de junho, já foram registrados mais de 37 mil. As pessoas, pelo excesso de informação, pelo excesso de consciência, estão mais sobrecarregadas. Essa hiperconsciência dos dias atuais, do tempo moderno, faz com que a pressão sobre nossa saúde mental aumente. Hoje houve uma desmistificação, diminuiu o tabu de que procurar um atendimento, uma assistência psicológica ou psiquiátrica seja coisa de loucos, né? Porque é muito diferente a pessoa ter sintomas mentais e ter doença mental. Nós podemos ter sintomas mentais e, graças a Deus, não temos uma doença mental. Os sintomas vão desde os mais comuns, como uma insônia, até alguns mais graves, como alteração da realidade. A ajuda profissional é fundamental. A primeira coisa é saber que não existe nenhum ser humano normal, total, ninguém é equilibrado linearmente. O que não podemos é ter um exagero, uma intensidade e uma velocidade muito grande nessa variação do humor. Precisamos de ser mais adultos e menos infantis e fazer com que a nossa estrutura psíquica e emocional vá melhorando ao longo da vida. Esse esforço é construído através do autoconhecimento e através da busca de uma melhora e todos nós podemos melhorar. Os serviços de saúde mental oferecidos pela Prefeitura da capital podem ser consultados pelo site pbh.gov.br. Bom, hoje eu entro de férias e quero te contar que a partir de segunda-feira a querida Luciana Viana estará com vocês aqui trazendo as notícias de Minas. A gente se encontra em setembro. Até lá, boa noite.